Meus amigos, estamos de volta nesse segundo bloco para falar do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. O nome verdadeiro de Allan Kardec era Hippolyte Denisard Rivail. Era uma criança excepcional, considerada genial. Tanto que seus pais o matricularam na Suíça, nas escolas de Pestalozzi, que era um dos maiores pedagogos da sua época. Pestalozzi, inclusive, prestou um grande serviço à humanidade, porque foi ele que organizou o ensino no mundo. Foi ele que dividiu o ensino em primário, secundário e superior. Até hoje, nós adotamos o esquema de ensino da criança através dos escritos deixados por Pestalozzi. Muito bem, Rivail, ou Allan Kardec, cursou na Suíça com Pestalozzi. Era um aluno de Pestalozzi. E de tão genial, com 8 anos, ele já falava 5 idiomas. Era um poliglota. E aos 14 anos, ele já substituía os outros professores que porventura ficavam doentes ou se afastavam nas matérias lá do Instituto Pestalozzi, na Suíça. Uma vez formado, Allan Kardec foi para Paris. E lá ele era considerado um cientista, porque enveredou para a astrofísica e para a astronomia. Foi colega de Flammarion, um grande astrofísico, e também de Aksakov, outro cientista que estudava a metapsíquica. A metapsíquica é a mãe da parapsicologia hoje. Muito bem, Allan Kardec, com esses dois colegas, eles estudavam tanto a parte de astronomia, astrofísica, como também estudava a mente humana. E Allan Kardec frequentava a Sociedade de Paris. Nessa época de Allan Kardec em Paris, nas festas, nas reuniões, tinham uma brincadeira que era chamada de mesas girantes, que as pessoas ficavam em volta de uma mesa invocando espíritos. E com essas mesas eles faziam um código onde os espíritos supostamente comunicavam com as pessoas. Mas Allan Kardec passou a observar essas brincadeiras. Mas muitos casos era coisa séria. E ele verificava que as perguntas feitas tinham respostas realmente condizentes e inteligentes. Perguntas, às vezes, complicadas, que eram respondidas a contento pelos espíritos. Então ele chegou à conclusão que aquilo não era só uma brincadeira, que tinha uma inteligência por trás daquelas respostas. Como ele era um estudioso da metapsíquica, como Aksakov também era, ele passou a aprofundar nesses estudos. E teve notícia nos Estados Unidos de 2 meninas da família Fox. Essas meninas faziam fenomenologia, exatamente conversando com os espíritos através de códigos. Então ele saiu de Paris, foi para os Estados Unidos, uma pequena cidade chamada Hydesville, próxima a Nova York. Hoje essa cidade já não existe mais, porque foi absorvida pelo crescimento de Nova York. E nessa família Fox, ele começou a estudar essas 2 irmãs, cujos pais eram também religiosos, eram metodistas. Muito bem. Com essas meninas, ele criou um código onde as meninas faziam perguntas e um espírito respondia. Eram perguntas complicadas, porque Allan Kardec, como cientista, ele fazia perguntas que não tinham nem condições, nem das crianças, nem dos pais das crianças, e talvez na própria cidade de Hydesville tinha alguma pessoa com conhecimento e com condições de responder as perguntas que ele fazia. E essas perguntas eram respondidas a contento.
Eram respostas certas, corretas, dentro de um cunho científico que Allan Kardec praticava. Muito bem. Feito esses estudos, no final desses estudos, ele perguntou, através das meninas, quem era que estava respondendo as perguntas. Ele perguntou, quem é você? Aí o espírito respondeu, eu sou um espírito, eu me chamo Charles Rosner. Eu respondo as suas perguntas porque eu viajei o mundo todo quando eu era vivo. Eu era um cacheiro viajante. E viajava pela Europa, viajava pela Ásia, viajava por todos os países. E as suas perguntas eu respondia com esse conhecimento. Se você quiser ter certeza, derrube essa parede, cave aqui e você vai achar o meu corpo. E vai achar também os meus pertences, minhas quinquilharias da minha vida, que foram sepultados junto comigo. Assim foi feito. Foi derrubada a parede, achou-se o esqueleto de Charles Rosner e achou documentos e inclusive outras quinquilharias deste espírito que se chamou Charles Rosner. Nos próximos programas estaremos dispostos a esclarecer qualquer dúvida com relação ao que foi dito até o momento. E vamos, portanto, passar ao terceiro bloco deste programa, que é respondendo perguntas dos amigos e dos telespectadores.